foi uma luta, e é uma luta do povo negro, que muitas vezes não é dito. Quando a gente vê, tem aí os outros, para não dizer nomes aqui, indo para uma televisão, para uma tribuna, para algum lugar, dizer, por exemplo, que o sistema de cotas é benefício para a população negra. Não vamos nem falar sobre as políticas feitas no pós-abolição, o impedimento dos negros e negras irem para a escola. Então, para a gente chegar nos dias de hoje, eu ouvi, em pleno 2026, que o sistema de cotas não é constitucional. Para dizer que, apesar da luta, é um passo à frente, mas sempre voltando atrás para provar que aquilo é um direito humano, né? Foi o que aconteceu com o sistema de cotas. Mas dizer que a gente teve muitos avanços. Tivemos a Lei K.O. de 89, que criminalizou o crime de racismo, criminalizou o racismo, mas que eu nunca vi ninguém preso. Você tem notícia de alguém que foi preso ou que está, pelo menos, num processo que pode ser preso por conta de racismo? Eu já vi, mas que volta no dia seguinte, quando é um crime que não é fiançável. Exatamente, mas esse ano passado, esse ano, o que teve de avanço também dentro disso aí, que agora é inafiançável. Não sei como é que vai funcionar isso, mas que é inafiançável e que injúria racial está equiparado ao crime de racismo, ou seja, não tem lá muita escapatória para o racista. Desde que fique provado que ele praticou racismo, não tem mais para onde escapar. Mas eu não tenho notícia nesse país racista, que acontecem atos de racismo todos os dias, de ninguém que tenha sido enquadrado e preso mesmo. Está na papuda. Por que está na papuda? Porque praticou um ato de racismo. Eu não tenho notícia, mas eu posso considerar que seja uma evolução esses dois crimes terem sido equiparados. Em termos de educação, que é o que bem interessa para mim, por conta da minha vida, da minha história, do meu apaixonamento pela educação, eu acho que a gente fala da lei de diretrizes e bases, mas eu prefiro falar da lei, porque a lei conta uma história. Né, conta essa história de luta até chegar na lei máxima lei máxima da educação brasileira, que é a lei de diretrizes e bases, no seu artigo 26A, modificado pela lei 10.639. Então, eu considero super importante, se não existirem leis como política pública, como pontapé para a política pública que virá depois, a gente vai continuar sendo considerada ativista dentro das escolas. E isso nos dias de hoje, quando a gente pensa que no país inteiro, então a gente pode inferir que o nosso Distrito Federal também, apenas 29% dos municípios, ou seja, 29% de todas as escolas, implementam a 10.639, fazem valer o que diz a lei máxima no seu artigo 26A. Então, não se trabalha as questões nos currículos, as questões dos conhecimentos sobre eu gosto muito de conversar sobre a cultura afro-brasileira e a origem africana. Não se trabalha isso como uma possibilidade de rompimento com o racismo através do conhecimento e da valorização da cultura brasileira. E aí a gente pensa que um avanço muito grande, a gente tem uma lei porque a gente precisa, mas depois de 21 anos, 23 anos, a lei é de agora 2000, já são 23. 23 anos, depois de 23 anos, a gente não ter uma organização nos sistemas educacionais que possam monitorar, avaliar e acompanhar como é que isso está sendo implementado. Então, assim, eu considero, eu falo por aí sem crise nenhuma, sem problema nenhum, que para mim a questão racial ela é muito maior. Maior, inclusive, do que a questão de classe. Porque eu acho que o capitalismo se alimenta do racismo para torná-lo ainda pior. Então, eu acho que resolver a questão do racismo, é claro, um se dissocia do outro, eu tenho plena consciência disso, mas resolver a questão do racismo, pelo menos dentro da escola, tentar fazer isso de uma maneira muito séria, de uma maneira organizada, financiada, porque sem dinheiro não se faz nada, sabe? E bem pensada, eu considero que seria um passo importante para a gente promover o chamado para que essas crianças, esses jovens, possam ter os seus direitos humanos respeitados. E aí eu digo o seguinte, para mim, o que existe hoje, que está sendo interessante, mas que não é tudo também, são os protocolos de atuação em caso de racismo.
Em São Paulo, por exemplo, eles falam até, eu achei super interessante, eles falam até, eles têm dentro desse protocolo deles, até um glossário de palavras. Achei super interessante, que é um pouco uma diretriz, acaba virando uma diretriz, né? Mas que é pouco, gente, é pouco. Diante do tamanho do problema, do tamanho da lei, é pouco. Mas a gente vai continuar dizendo o quê para não fazer? Que não temos formação, que a gente não tem condição, que a escola não consegue pensar, se organizar coletivamente ali na escola e aprender, os professores aprenderem, porque a gente aprende ensinando, a gente ensina aprendendo, e conseguir fazer esse trabalho, iniciar esse trabalho, porque depois que se inicia, é um trabalho que não se para mais, né? E aí eu quero trazer uma coisa que a Givânia falou, que é a questão dos quilombos como as primeiras sociedades livres, o primeiro projeto de sociedade com direitos humanos, né? E dizer que o seguinte, a gente está falando sobre a 10.639, o ensino da cultura afro-brasileira e africana, e taranana. Onde eu vou, eu começo falando dos quilombos. Eu começo falando dos heróis negros e das heroínas negras, porque é isso que isso não nos falta. Mas a história foi silenciada, a história não é contada. E, para mim, os quilombos são, em termos de pensar uma sociedade diferenciada, para mim, são assim, o começo de tudo no Brasil. Nós temos uma história para contar para os nossos alunos, para que eles se sintam valorizados, para eles saberem que houve luta a partir dos quilombos. Para mim, os quilombos, eles trazem, nesse sentido, eles trazem algo muito forte, que é conseguir resgatar nas crianças, inclusive, nos adolescentes, essa ideia de que eu posso mudar, de que o que existe até hoje foi luta nossa, de nós negros, de nossas mães, de nossos pais, dos que vieram antes. Sim. E aí, nesse sentido, eu pego a questão dos quilombos, onde eu vou. Deixa eu só contar uma historinha bem rapidinho, porque acho que dialoga muito com isso que a professora Lucilene traz. Nós temos na educação o Fundeb, que é o fundo que financia a educação. E o novo Fundeb, assim chamado, na revisão, o VAA, tem uma condicionalidade, a 3, que o município precisa investir em políticas que reduzam as desigualdades sociais e raciais. A maioria dos municípios brasileiros não consegue acessar esse recurso porque não implementam essas duas políticas. O Ministério da Educação fez uma chamada essa semana: prefeito, prefeita, vem aqui para Brasília para a gente ensinar vocês como vocês fazem, pagando as passagens e diárias para os prefeitos virem, e eu conto para vocês que a maioria não veio. Então, por que eu estou contando essa história? Porque essa história me indignou muito, porque o discurso não tem dinheiro, o dinheiro não deu, falta condição, não sei fazer. O Ministério da Educação está dizendo, o dinheiro está no fundo, o fundo já existe, não é fundo constitucional. Mas você não sabe usar? Vem para cá, que eu te ensino como você alcançar esses dois indicadores, como você vencer esses dois indicadores e acessar mais recursos. Ou seja, o racismo é tão violento que eles deixam de ter mais recursos em suas cidades, nos seus municípios, penalizando a população que vota neles e nos seus vereadores e nos seus deputados, que não é só município, é também governos estaduais, para não fazer políticas que reduzam desigualdades sociais e desigualdades raciais. Então, assim, isso a gente olha e fica meio se pensando, é muita coisa para fazer. Infelizmente, a gente vai observando essa relação de poder que domina e que vai impedindo a possibilidade de, por meio das políticas públicas, corrigir esses erros históricos. Então, a gente tem uma complexidade, mesmo com as políticas públicas aí existentes, com as leis, com essa série de elementos que vocês colocaram. E é muito interessante quando você, Givânia, traz a importância dos movimentos negros, porque a gente sabe que essa resistência que você elucidou com a importância dos quilombolas, né, Lu? Quando esse povo se une, abala as estruturas.
E ter essa consciência é que vai fazer com que a gente consiga, diante do impossível, Freud falava, né? Só nos resta a invenção. Quais são esses impossíveis que Freud coloca? Ele coloca que a educação é o impossível, que governar é o impossível, que curar é o impossível. Mas quando ele fala de impossível, ele não fala de não realizável. Ele fala que é preciso inventar diante dessas circunstâncias. E o que a gente observa, até com a experiência de vocês, é que a luta, a resistência de vocês duas mostram isso. Mostra que vocês estão o quê? Criando, pensando, articulando, nunca desistindo, porque essa marca que vem desde os primórdios no nosso país, né? Então, é preciso a gente dar ênfase também aos heróis e às heroínas que você também colocou. E nesse sentido, considerando as interseccionalidades entre raça, gênero e classe, é possível pensar em políticas públicas para garantir o acesso, o sucesso e permanência das meninas e mulheres negras no curso de ciências exatas? O que vocês dizem sobre isso? Trazendo a mulher de novo para o centro da nossa discussão. Temos que trazer a mulher para o centro do debate, né? Eu começo acrescentando mais um elemento. Professora Anaí, eu não trabalho mais só com a perspectiva de gênero, raça e classe. Eu acrescento território. E por que eu acrescento território? Porque quando nós chegamos aqui nesse programa, a professora Valdilene estava falando de uma questão territorial. Ela contou uma história que eu não sei se ela estava pensando nisso, mas ali ela estava falando de uma desigualdade que é territorial. Então, quando eu penso na perspectiva de gênero, de raça e classe, eu penso na perspectiva territorial. Porque as mulheres de Ceilândia, as mulheres dos quilombos, as mulheres do plano piloto não vivem os mesmos problemas que essas mulheres vivem. As escolas públicas daqui do DF, da Asa Norte e da Asa Sul, elas não têm os mesmos problemas, creio eu, falando sem conhecer, só conheci a escola que a professora Lucilene trabalhou, que é aqui vizinho, os mesmos problemas. Ela tem problemas, sim, mas elas não vivem o mesmo problema. Quando a gente chega nas comunidades quilombolas, as escolas quilombolas são as que menos têm infraestrutura, que menos têm quadra coberta, que menos têm sala de leitura, que menos têm infraestrutura. Em geral, não vou nem adentrar aqui, sem contar com a mazela, que aí afeta todo o sistema, que é da forma de burlar a Constituição que os governantes usam com os contratos temporários. Isso fragiliza demais a educação. Mas eu quero voltar para a pergunta que você nos fez. Eu acredito que sim. Agora, essas políticas, elas precisam tratar as meninas não só começando da escola, começando de casa também. Porque a gente também tem que reconhecer que nós construímos nossas meninas, nossos meninos diferentes. A gente vai separando pela cor, pelo brinquedo. Isso vai influenciar. Quem que dá um avião para uma menina, para uma amiga que teve neném, chegou lá e levou um avião ou um carro para a menina? Vai levar o quê? Uma boneca, uma casinha de brinquedo. Por que não leva uma casinha de brinquedo para os meninos e leva para as meninas? O menino completou 2 anos. A menina completou 2 anos. Uma cozinhazinha para a menina. E uma arminha, ou um carrinho, ou uma motozinha para o menino. Então, essas também, nós temos que assumir que nossa matriz é muito patriarcal. As crianças vão para a escola, filha de menina, filha de menino, brinquedo de menino, brinquedo de menina. E aí, isso vai se constituindo nos lugares que as mulheres podem e que as mulheres não podem. E aí, as ciências exatas é exatamente o impossível, né, para essas mulheres. Mas eu, como a professora Lucilene, eu sou convencida, eu acho que ninguém vai mais mudar isso, de que a gente pode mudar isso pela educação.
Nós estamos vivendo uma experiência, eu vou contar rapidinho, no movimento quilombola, que é o seguinte: a gente percebeu que as meninas quilombolas são as meninas que, quando vão saindo do Fundo 2, elas vão caindo no acesso ao ensino médio e, posteriormente, ao ensino superior. E a gente construiu uma escola, ela está na 2ª edição, que é selecionar meninas de todo o Brasil, para discutir com as meninas esses desafios e para fazer com que elas, claro que isso é um pingo, metade de um pingo d'água no oceano, mas é para dizer que exemplos como esse, e essas meninas estudam, inclusive, essas estruturas, né? A aula passada, que foi sábado, elas estavam estudando dados. Como é que os dados chegam, como é que eles invisibilizam, ou como eles podem fazer transformações. Eu brinquei, contei aqui a Lucilene, que elas fizeram pergunta para o professor, que algumas pessoas com um grau de instrução muito mais alto, academicamente, elas estão do 8º ano ao 2º ano do ensino médio, não fariam as perguntas com aquele nível de complexidade. Isso demonstra, professora Anaí, que o que nos falta é a oportunidade. Não é porque nós aprendemos menos ciência, porque nós somos menos inteligentes, porque nós não gostamos das exatas e porque nós não entendemos. É porque a nós foi dado um lugar e esse lugar é petrificado dentro, começando a partir da família e seguindo para a escola, e é óbvio que aí o sistema agradece, aplaude essas construções, e aí as mulheres que ousam a sair desse ciclo, elas são violentadas, elas são desumanizadas, e eu acho que a gente tem que romper com isso. Mulher para ser o que ela quiser, onde ela quiser, e a escola tem que refletir sobre esse lugar que ajuda a construir, de subalternidade, que ajuda a construir para as mulheres. Então, eu quero ver meninas fazendo avião, eu quero ver meninas pilotando avião, eu quero ver quilombolas disputando e despontando nas mais difíceis, né, ciências, ramo da ciência, poxa, mas isso a gente precisa tomar consciência, e a gente precisa mudar práticas também dentro do nosso ambiente escolar, que já não dá mais para aceitar. Eu, assim, destaco agora o trabalho, aquele do qual a gente faz parte, que é o Misses, né? Eu considero que, nos últimos tempos, é também um dos projetos, juntamente com a Escola Nacional de Meninas Quilombolas, que, assim, mais me encantou. Me encantou porque abre para a gente pensar a questão de gênero e a questão de raça numa outra perspectiva. Agora, para essa análise dessa possibilidade, para abertura, para criar condições para essa outra possibilidade, aí a gente vai estudando o emocional das meninas negras, a relação delas com o corpo, a relação delas com o cabelo, a relação com a família, a questão do dinheiro, que aí eu faço uma perguntinha no meio de tudo isso para vocês. Alguém aqui se lembra quem é Jaqueline Góes? Está valendo para vocês também. Jaqueline Góes. Jaqueline Góes? Jaqueline Góes? Ninguém? Pois bem, Jaqueline Góes é uma mulher negra, considero que seja uma cientista das mais importantes do momento, porque, gente, ela decodificou o genoma do vírus da Covid. Existe alguém mais importante que isso nesse momento, que a gente viveu recentemente aí na história, uma mulher cientista negra. É claro que eu percebi lá no Misses que as mulheres que conseguiram, que se tornaram cientistas, elas não vieram do ambiente tão empobrecido como, por exemplo, o Sol Nascente, a Estrutural e outros lugares. Elas tiveram o mínimo de condição para que pudessem estudar em ambientes melhorados, tivessem um ambiente favorável dentro de casa, pudessem trabalhar ao invés de trabalhar e estudar. Então, alguns fatores que eles são fundamentais para que essas mulheres consigam ir mais adiante. Mas elas foram atravessadas pela questão racial. E aí elas trazem todas as dores de serem a única naquele espaço, as dores de não verem seus pares no mesmo espaço, as dores de não ter com quem conversar
sobre os acontecimentos envolvendo racismo e até as dores de muitas vezes não verem ao seu redor, nas famílias, outras pessoas que são cientistas. Aí eu vou dizer para vocês, desde que... Vamos falar só de Brasil, tá? Esse Brasil escravocrata, com resquícios da escravidão, as empregadas domésticas hoje, na sua maioria, ainda são mulheres negras, tá? E pasmem, com menos carteiras assinadas do que as mulheres brancas, empregadas domésticas também. Aí pensar que essas adolescentes e essas jovens, elas possam ir para a universidade para além dos cursos relacionados aos cuidados, tipo enfermagem, pedagogia, por que não, licenciaturas, e até outros cursos nessa área. Pensar que elas podem ser cientistas das diversas áreas das ciências exatas é trazer um diferencial para essas meninas que muitas vezes são filhas das empregadas domésticas, que trazem consigo um laço, que é um laço da escravidão, tá? Trabalho mal pago, que não dá para sustentar uma família, que não dá para vivenciar a vida da família, porque elas estão vivendo as vidas das patroas. Mas para essas meninas que têm essa possibilidade, eu considero que seja algo que não está no campo do impossível, mas que vai exigir que tenha-se condições para fazer com que essa menina ela possa se dedicar aos seus estudos sem ter que trabalhar no turno contrário. E que ela seja acompanhada, e que ela tenha professores também que entendam a importância dessa possibilidade delas fazerem curso na área de ciências exatas. E aí eu volto à questão do MISSE, que é um trabalho feito pela Universidade de Brasília, no Departamento de Matemática, em que as escolas públicas, algumas das escolas públicas, recebem um amparo para que consiga incentivar essas meninas do ensino fundamental a vislumbrarem a possibilidade de fazerem cursos que não sejam da área dos cuidados, para que elas possam adentrar e serem multiplicadas, várias Jaquelines Góes, para que elas possam pensar matemática, química, física, mecatrônica e tudo aquilo que são espaços masculinos ainda. E que a gente ouviu dentro desse trabalho que a gente fez lá com a equipe do MISSE, que não é fácil, mesmo quando as mulheres conseguem chegar nesses espaços das ciências, não é fácil elas estarem encabeçando, liderando as equipes. Então, dizer o seguinte, que tem um trajeto, mas que nós aqui, pensando na educação básica, pensando na educação das classes populares, acho que é um bom desafio. O MISSE é uma excelente iniciativa na tentativa de romper com a nossa ideia de mulheres negras que só conseguem trabalhar com os cuidados, que só conseguem ter formação na área dos cuidados. Uhum.